no final da nossa celebração. Você não precisa se identificar agora, mas no final passa na nossa mesinha, lá no nosso stand, retira o seu material e ali a gente vai poder te conhecer, saber quem você é e agradecer pessoalmente a sua visita em nosso templo, em nossa casa essa noite, casa de oração. Hoje nós estamos num dia diferente, um dia atípico. Muitos jovens e muitos adolescentes estão fazendo o Enem, estão aí espalhados pela nossa região do norte do Paraná, fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio. Alguns dos nossos casais estão retornando de viagem, muitos, aliás, estão retornando de Campos do Jordão. Aliás, eu fui o primeiro a chegar, porque eu saí de lá às 10 horas da manhã e eu viajei aí 9 horas para chegar aqui às 7. Tomei meu banho, estou aqui com vocês para a gente poder celebrar junto. Era minha vontade, meu prazer estar aqui com vocês essa noite. Por isso saí um pouquinho mais cedo que eles saíram a 12:30, 1h, e já estão chegando. Em torno de 10, eu acredito que umas 11, meia-noite e meia seria o horário que eles estarão chegando aqui, se Deus quiser, e Deus vai abençoar a viagem deles. Estarão estacionando aqui. Foi uma bênção, irmãos, 74 casais, um tempo maravilhoso, ministrações profundas, tempo de comunhão. Olha, foi fantástico. Eu queria que você que ainda não fez o encontro de casais, que você se preparasse para o ano que vem. O ano que vem vai ser no Hotel Sesc, na segunda semana de novembro, lá em Caiobá. Então você já pode se preparar, já se planejar, que já tem data, já tem lugar e já tem o dia. Será na segunda semana de novembro, no Hotel Sesc, em Caiobá, aqui no Paraná. Vai ficar pertinho. E eu queria que você fosse com seu marido, com a sua esposa, que você investisse no seu casamento, que realmente foi um tempo precioso, maravilhoso que Deus fez lá. 74 casais, quase 150 pessoas. O hotel ficou só para nós. Tivemos a oportunidade de fazer o nosso lanche, fazer o nosso jeito. Foi muito gostoso e eu queria te incentivar a estar lá conosco também. A minha pressa de estar aqui com vocês hoje é porque esse quase que será meu último domingo de novembro com vocês, porque a partir de quarta-feira eu entro em férias e estarei viajando com a minha família durante 15 dias. Então nesses próximos 2 domingos de novembro nós não estaremos aqui. Quem estará durante todas essas semanas cuidando da igreja, das responsabilidades da igreja, também é o pastor João, que está nos auxiliando, nos ajudando. Então você pode contar com ele estará aqui. As nossas celebrações também serão no mesmo horário, da mesma forma. E eu queria que você estivesse orando também pela nossa viagem, nossa família, nosso tempo de descanso nesses próximos 15 dias. A partir de quarta-feira agora nós estamos saindo de férias, tá bom? Retornamos aí no domingo do dia 27 de novembro. Domingo, dia 27 de novembro, nós estamos aqui para celebrar o Senhor juntamente com você. Espero te ver aqui. Aliás, por falar final de semana de novembro, o último final de semana, a gente tem um acampamento dos jovens, lembra disso? 25, 26 e 27. 27 nós vamos encerrar aqui no templo, nós vamos encerrar o acampamento dos jovens aqui. Então você jovem que já fez a sua inscrição, procure o Guilherme aí, o Gabriel, os meninos, para poder acertar a sua inscrição. E você que ainda não fez, é possível que você realize isso ainda essa semana, tá bom? Quem estará conosco é o pastor José Maurício, e ele vai trazer a palavra no domingo dia 27. Eu queria que você estivesse aqui para participar. Você já conhece o pastor José Maurício, um homem de Deus, e que vai trazer uma palavra para o nosso coração dia 27 de novembro, tá bom? Então são esses avisos que eu teria para te dar, para você poder orar pela nossa família. E eu queria também que você estivesse orando. Nós vamos orar no final da nossa celebração pelo nosso pequeno irmãozinho, o Alexandre. O Alexandre é filho do Dirceu, e nós queríamos orar, abençoar a vida dele e da Val, para que ele pudesse ser visitado. Ele sofreu um acidente, foi atropelado. Eu recebi essa informação hoje, vindo da estrada, e que ele estava passando por uma cirurgia. Então vamos orar pela recuperação plena. No final nós estaremos orando, e eu queria que você também estivesse colocando o Alexandre para orar pela vida dele, para que Deus possa abençoar todo o procedimento cirúrgico, tá bom? Bom, nós estamos aqui também para celebrar o nascimento. Eu queria chamar aqui que viesse o Azaf, a Michele, que viesse os pais da Michele, né? Os pais do Azaf viessem aqui à frente. Pode ficar aqui em cima, por favor. Nós vamos apresentar o Miguelzinho, que nasceu e tem poucos meses de vida e já é uma bênção. Pode subir pelas escadinhas laterais aqui, pessoal, por favor. Pode vir, toda a família, pode vir aqui. Nós vamos abençoar a vida do Miguelzinho. Hoje ele será apresentado aqui diante da presença do Senhor. Convidar o pastor João que vem aqui, por favor. Pastor João, para o senhor me ajudar.
Então, o Azaf é membro da nossa igreja, juntamente com a Michele, e nós recebemos um novo membro na igreja, que é o Miguelzinho. Quantos meses ele está, hein? Está com 2 meses, olha só, e está largado na cola do pai aqui. E nós temos a família do Azaf, o pai dele também é pastor lá em Paraguaçu, paulista. A gente já teve o privilégio de conhecer a mãe, a irmã do Azaf, a mãe da Michele, e esse é o irmãozinho. Esse é a raspa do tacho, né? E é o irmãozinho da Michele também. O pai está chegando. O irmão está aí? Pode falar para ela vir também. Vem aqui a irmã. Vamos orar. Está com vergonha? Nós vamos orar, nós vamos abençoar a vida do Miguel. Vou pedir o pastor João fazer essa oração e eu vou segurar o Miguel no colo, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, pela vida do Miguel, Senhor. Te agradecemos porque ele é fruto do teu amor pela vida do Azaf, da sua esposa e de toda a sua família, Pai. E sabemos que ele é a herança do Senhor nesta família, Pai. E rogamos em nome de Jesus Cristo que teu Santo Espírito esteja conduzindo a sua vida, Pai. Que o Miguel seja um homem segundo o seu coração e que desde já, ó Deus, ele cresça na estatura, na graça e no conhecimento do Senhor, ó Pai. Que ele seja realmente um instrumento nas tuas mãos para evangelizar e alcançar outras pessoas para Cristo Jesus. Rogamos que o Senhor abençoe seus pais, o Senhor dê sabedoria do teu Santo Espírito para que eles possam criá-lo, ó Deus, na disciplina e na orientação do Senhor. E que eles tenham também saúde para cuidar dos seus filhinhos, ó Deus. Abençoe os seus avós, seus tios, seus priminhos, que todos sejam realmente agraciados pelo Senhor e que na unção do teu Santo Espírito possam estar também ajudando na criação do Miguel, ó Pai. Nós, em nome de Jesus, o abençoamos. Amém e amém. Uma salva de palmas, irmãos. Vamos tirar uma foto, tá, irmão? Só um minutinho. Vamos aproveitar. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos celebrar o nome do Senhor. Você pode fazer isso também através dos seus dízimos e ofertas. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, as urnas estão aqui à frente, os envelopes estão aí no seu banco. A obra do Senhor ela é sustentada pela sua contribuição. Então você deve fazer isso com alegria, deve fazer isso com prazer, sabendo que é Deus que tem dado e Deus tem retribuído sobre a sua vida o salário e o sustento. Você que está visitando a nossa igreja e que porventura não está acostumado com um movimento de contribuição como esse, não precisa ficar constrangido. Esse é um ato entre os membros da igreja. Mas se você quiser e puder participar, com certeza será também bem-vindo, tá bom? Então nessa primeira canção, nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu queria que você fizesse com muita alegria no seu coração, sabendo que é para o Senhor que você está fazendo. E é a obra dele e para que você também está sustentando. São sementes que você está jogando num bom solo, num solo fértil do reino de Deus, tá bom? Vamos lá, enquanto cantamos essa canção, você pode trazer dízimos e ofertas. Não serão principados ou potestades, nem a morte ou a vida, presente ou por vir. Não serão tempestades ou perigo, nem angústia, problema ou tribulação, que vão me afastar do que eu tenho encontrado em ti, da vida abundante que tu
conquistaste pra mim. E nada vai me separar do amor que encontro em ti. Nem me impedir de te buscar. Eu quero mais de ti. E nada vai me separar do amor que encontro em ti. Nem me impedir de te buscar. Eu quero mais de ti. Essa é a certeza que nós temos, amém? Que nada vai nos separar do amor do Senhor. Ainda que a gente fuja, o amor dele nos alcança, amém? E é por isso que nós podemos declarar isso bem forte mesmo, Senhor. Nada vai me separar de ti. Não serão principados ou potestades, nem a morte ou a vida, presente ou por vir. Não serão tempestades ou perigo, nem angústia, problema ou tribulação. Diz isso bem alto. Que vão me afastar do que eu tenho encontrado em ti. Nele nós temos encontrado tudo. A vida abundante que tu conquistaste pra mim. E nada vai me separar do amor que encontro em ti. Nem me impedir de te buscar. Eu quero mais de ti. E nada vai me separar do amor que encontro em ti. Nem me impedir de te buscar. Eu quero mais de ti. Que vão me afastar do que eu tenho encontrado em ti. Da vida abundante que tu conquistaste pra mim. Ele conquistou isso lá na cruz. E nada vai me separar do amor que encontro em ti. Nem me impedir de te buscar. Eu quero mais de ti. E nada vai me separar do amor que encontro em ti. Nem me impedir de te buscar. Eu quero mais de ti. Aqueles que querem mais o Senhor, aplaudam a Ele bem forte. Nós queremos mais, Senhor, de um relacionamento de intimidade e profundidade com o Senhor. Declarar mesmo, Senhor, nada vai me separar do teu amor. E eu vou continuar caminhando, buscando conhecer-te cada dia mais e mais. É o desejo do meu coração. É o desejo do seu também? Então vamos cantar isso mesmo como uma verdade. Senhor, te quero mesmo. Te quero mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Senhor, te
prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguimos, prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te glórias ao Senhor, aplaudimos ao seu nome, pois tu és santo, te queremos mais e mais, te queremos para que o Senhor seja tudo em nós, Jesus, te queremos para que o Senhor seja o bastante, o suficiente, para que o Senhor venha e anule o nosso eu, destrua tudo aquilo, Pai, que vem de nós, para que o Senhor permaneça. Jesus, queremos te entronizar aqui neste lugar, queremos louvar o teu santo nome, Pai. Queremos sentir a tua presença, mesmo em meio a lutas, tribulações, dificuldades, tantas coisas que podem estar acontecendo em nossas vidas, Pai. Nós confiamos que o Senhor é o dono do mundo, que o Senhor é o Rei sobre todas as nações, e que nós prosseguiremos, caminharemos, Pai, no seu caminho, sem voltar atrás, Pai. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor da minha salvação, e não há nada além de ti que me traz satisfação. Nas provações eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Eu preciso
está em ti, tudo és para mim, Cristo, meu bem maior, minha alegria e salvação. Esperança que nunca falha, o céu é o nosso lar, é o nosso lar. Nas tempestades eu louvarei ao Deus de amor. Seja toda, seja a glória. És tudo em mim, Cristo, és tudo em mim, tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Cristo, és tudo em mim, Cristo, és tudo em mim, tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim, Cristo, és tudo em mim, Cristo, és tudo em mim, tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Quero te convidar a falar de novo, mais uma vez, essa palavra, que eu decidi seguir a Cristo e para trás eu não volto mais. Quando nós, como um corpo de Cristo, declaramos essa palavra, o inferno treme, as forças das trevas tremem, porque estamos em um único propósito. Apesar de todas as nossas diferenças, através de idade, diferenças de pensamento, não importa quais sejam, mas a nossa unidade vem de Jesus Cristo. A nossa unidade vem daquele que é, que era, que sempre será, que tem todo o poder, que tem toda a glória. E quando nós juntos declaramos, eu decidi seguir a Cristo, eu não volto atrás, nós nos impomos como uma igreja que caminha, uma igreja que vai adiante com o estandarte de Jesus Cristo. Por isso eu te convido, vamos declarar mais uma vez, uma só voz, eu decidi seguir a Cristo.
eu decidi seguir a Cristo e para trás. Vamos trocar agora por nós decidimos. Vamos todos juntos. Nós decidimos seguir a Cristo e para trás. Não voltamos mais. Nós decidimos seguir a Cristo e para trás. Não voltamos mais. Você concorda com essa palavra? Aplauda ao Senhor. Ele é santo. Amém. Glória a Deus. Amém, obrigado meninos, obrigado menina, graças a Deus. Nós estamos hoje com a nossa ceia do Senhor, portanto os seus filhos ficarão com você durante o tempo todo aqui nessa celebração, tá bom? Durante todo o tempo as crianças estarão com você, para que elas também possam, aquelas que já são batizadas, inclusive participar da mesa do Senhor conosco, tá? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 7, o versículo de número 11, eu quero meditar com você nesse texto, Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Depois de 9 horas de viagem, deu para a gente pensar um pouquinho nesse texto. O Senhor estava ministrando ao meu coração durante toda a viagem a respeito dessa passagem bíblica e como ela tem alguns detalhes interessantes para a nossa vida e como é um retrato fiel de muitos corações que aqui estão essa noite. Enquanto eu dirigia, o Espírito Santo falava que com certeza encontraria essa noite, essa palavra, pessoas que precisariam ouvir exatamente isso e entender exatamente isso que nós estamos lendo e percebendo através desse texto. Lucas, capítulo de número 7, o versículo de número 11, diz assim, vou ler na Nova Versão Internacional. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro, note bem isto, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, na sua tradução talvez esteja esquife, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus interveio em favor do seu povo. E Deus interveio em favor do seu povo. Bom, esse texto começa nos localizando geograficamente. Ele diz que o lugar desse milagre tem nome, uma cidade chamada Naim. E o que seria uma Naim nos tempos de Jesus? Não se tratava de uma grande metrópole, não se tratava de uma grande cidade, não se tratava de um lugar turístico, não se tratava de um lugar que as pessoas gostariam de visitar, conhecer, perceber ou experimentar algum tipo de paisagem. Naim é uma cidade desértica, fixada ao pé de um morro, que não tem nada mais do que esterilidade na sua terra. E por ser muito pequena, o seu comércio também era muito limitado. E portanto, Naim é a cidade que faltava tudo. Faltava dinheiro, faltava água, faltava comida, faltava possibilidades de ascensão social. Naim é a cidade desprezível da Palestina. Naim é a cidade pobre da Palestina. Naim é a cidade abandonada. Todo mundo passa pela estrada e desvia da rota de Naim. Ninguém entra naquela pequena cidade. Ninguém vai até aquele lugar. Ninguém gosta de frequentar uma cidade que não tem nada a apresentar e não tem nada a evidenciar. Ninguém gosta de entrar numa cidade que não tem nada a oferecer. Mas esse texto diz que Jesus entrou em Naim. Uma cidade que todos passavam e ninguém entrava. Uma cidade desprezada por muitos. Uma cidade que não tinha nada aparente a oferecer. Mas Jesus, passando por Naim,
ele decide entrar nela. Já parou para pensar que interessante que é isso? É perceptível na Bíblia como Jesus adora estar em lugares que são desprezados pelos homens. Como Jesus, ele tem interesse em participar de lugares que são desprezíveis do ponto de vista humano. Como Jesus tem interesse em estar em lugares que são abandonados pela sociedade, até mesmo pelos governantes. Como Jesus tem interesse de estar em lugares onde as pessoas se sentem totalmente desamparadas. Se você perceber, por exemplo, em João capítulo de número 4, Jesus vai para a Samaria, partindo da Galileia, de Jerusalém para a Galileia. Era necessário, diz o texto em João capítulo 4, nós já falamos sobre isso uma determinada vez aqui, era necessário que ele passasse pela Samaria. Irmãos, não era necessário. Era comum que um judeu não pisasse em solo samaritano, porque os samaritanos eram um povo de segunda linhagem. Samaritano era povo de segunda estirpe. Samaritano era povo desprezado. E o texto diz que Jesus precisava passar por Samaria. Não, ele não precisava, porque todo judeu passava pela Pérea, fazia uma volta para evitar o território da Samaria, porque todo judeu que pisasse naquele lugar se tornaria impuro. Olha o que a religião trouxe na mentalidade daquela época. E Jesus, diz o texto, que era necessário passar pela Samaria. Por que era necessário? Porque Jesus adora visitar lugares escabrosos, lugares nebulosos, lugares tenebrosos, lugares desprezíveis, lugares de dores, lugares de sofrimentos, lugares que todas as pessoas viram as costas. Jesus adora estar nesses lugares, porque geralmente é nesses lugares que tem um coração pedindo por socorro, é geralmente nesses lugares que tem alguém necessitando da sua mão, e é nesses lugares que tem alguém sensível ao seu toque. No caso da Samaria, Jesus encontrou uma prostituta, e aquela prostituta teve a sua vida transformada, restaurada, através de uma conversa com o mestre, que decidiu passar por um lugar desprezível como Samaria. João capítulo 5, Jesus está andando por Jerusalém, e ele resolve passar por um tanque chamado tanque de Betesda, um lugar feio, fedido, escuro, composto de milhares de pessoas que se acotovelavam naquele lugar, em busca de um misticismo. Havia um misticismo de que lá no fundo daquele pavilhão de 5 andares, aquele açude, tocado uma vez por um anjo, agitadas as águas, o primeiro que entrasse no açude, no pequeno lago, era curado. Naquele pequeno tanque, na verdade, o tanque de Betesda, aquele pequeno tanque de água parada. Então, milhares de pessoas naquele lugar, ali que ficavam paralisadas, alguns muitos fedidos, alguns muitos marginalizados. Jesus fala: vamos passar por Betesda? Com certeza os discípulos já colocaram o dedo no nariz e falaram: não, Jesus, não é possível que o Senhor esteja fazendo isso. Betesda não, Senhor. Vamos passear por Jerusalém, veja que estrutura, veja que edifício, veja que pedras. Jesus disse: eu não estou interessado nas pedras, eu não estou interessado nos monumentos humanos, eu estou interessado na vida humana, e existe alguém em Betesda que precisa de mim. E não deu outra. Chegando nesse lugar desprezível, nesse lugar que trazia ojeriza, nojo de muitas pessoas, Jesus chega e já encontra um homem que estava ali 38 anos paralítico. E uma pequena conversa com aquele homem é o suficiente para ele tomar o seu leito, levantar e andar e sair daquele lugar restaurado. Bom, Samaria, lugar desprezível, Jesus entra lá para encontrar uma prostituta. Betesda, um lugar abandonado de marginalizados pela sociedade, leprosos, coxos, deficientes, pessoas do mais baixo escalão da sociedade. Jesus vai até lá para encontrá-los, porque julga que tem alguém importante lá. Naim. Naim é o lugar do desprezo. E Jesus diz: vamos a Naim. Vamos a Naim. Você acha que Jesus não vê a sua Naim? Você está dizendo assim: não, Senhor, a minha Naim é muito feia. O Senhor Jesus está preocupado talvez com outras coisas. Talvez você se sinta como uma pessoa que mora em Naim. Você olha para todos ao seu redor, parece que todos têm visibilidade, parece que nasceram numa família melhor, parece que trabalharam no emprego melhor, tiveram uma formação melhor, tiveram oportunidades melhores na vida, moraram em lugares melhores, frequentaram lugares melhores, viveram em bairros melhores, e você diz: não, Senhor, na minha Naim ninguém passa, a minha Naim é uma paradeira geral, a minha Naim não tem alegria, não tem disposição, não tem paz, a minha Naim ela é simplesmente desprezível. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: Deus conhece a sua Naim, amém?
E eu vou dizer mais para você: Deus não apenas conhece a sua Naim, Deus vai até a sua Naim. Ele vai até esse lugar que muitos viraram as costas, esse lugar que você sente marginalizado, desprezado e humilhado. É esse o lugar que o Senhor quer entrar, é nesse lugar que Ele quer ir, na Naim, o lugar do seu desespero, o lugar do seu abandono, o lugar da sua situação de desespero. É ali que Ele quer chegar, é ali que Ele quer ir. Não há nenhum lugar desprezível demais que Jesus não possa ir, que Jesus não possa frequentar, que Jesus não possa chegar. Qual é a sua Naim? Talvez seja o seu casamento, talvez Naim seja o seu trabalho, talvez seja a sua posição social, ou quem sabe seja o seu relacionamento, ou talvez a sua Naim seja o seu passado, as experiências que formaram o seu caráter e as suas percepções de vida. O que é a sua Naim? Quem é a sua Naim, talvez? Mas hoje o Senhor diz para você: eu vou até a sua Naim. Você tem vergonha dela, mas eu chego na sua Naim. Você tem medo da sua Naim, mas eu vou até lá. Você evita a Naim a todo custo, mas eu chego nela. Porque não há lugar feio demais, não há lugar escabroso demais, tenebroso demais, desprezado demais, que o Senhor Jesus não possa ir. Mas em segundo lugar, eu vejo que a Naim não é apenas um lugar do desprezo, do abandono. Naim, sobretudo, sabe o que é? Naim, ela é o lugar, o que nós chamamos de morte. Você viu o que estava saindo da cidade de Naim? Você percebeu o que estava saindo daquele lugar? Estava saindo o enterro de quem? Do filho único. De quem? Uma viúva. Irmãos, ser viúva já é uma tragédia nesse período. Bom, ainda hoje é. Ficar viúva significa estar sem o sacerdote do lar, ficar sem o mantenedor da casa, ainda que nossos dias são amenizados pelas condições de previdência e pelas condições que a mulher também é favorecida no mercado de trabalho. Não era assim no judaísmo. A mulher não trabalhava, a mulher não trazia sustento para casa, a mulher não colocava as coisas dentro do lar, a mulher era sustentada pelo marido, o chefe da casa. E ficar viúva nos tempos de Israel já era uma tragédia financeira, além da dor emocional e também da tragédia espiritual, que também se acoplava à ideia da viuvez. Mas não somente isso, essa mulher, quando viúva, ela era desprezada pela sociedade. Por isso que a Bíblia fala: socorram os órfãos e as viúvas. A verdadeira religião é essa, que vocês socorram os órfãos e as viúvas. Se existe alguém que deve ser o alvo do nosso amor, o alvo da nossa investida, segundo a palavra de Deus, são os órfãos e as viúvas. Por quê? São eles os fragilizados, são eles os vulneráveis, são eles os que estão numa situação de fraqueza, e esses precisam ser amparados. Por isso que a Bíblia deixa bem claro: socorram as viúvas, porque elas estão com uma situação muito delicada. Só que o problema é o seguinte: se a viúva tem um filho homem, ela tem esperança. A viúva com o filho homem, ela tem esperança, porque o filho homem pode trazer para a sua casa, o filho homem pode trazer para a sua vida o sustento, pode trazer para a sua vida a solução, o amparo que ela tanto precisa. Agora preste bem atenção: essa mulher não tinha nem mais o filho, porque não era só o filho homem. O que era? Filho único. Filho único. Quando essa mulher ela se instala em Naim, ela se casa. E junto com o casamento vem sonhos, e junto com os sonhos vem as esperanças, e junto com as esperanças vem as expectativas, e junto com as expectativas vem as realizações. Muitas coisas envolveram a vida dessa mulher, que agora se tornou viúva e perdeu o amparo do seu marido. Só que ela teve um filho só. Ela não perdeu só o marido, ela perdeu o seu único filho, a única fonte de esperança, a única fonte de alegria, a única fonte de subsistência, a única possibilidade que ela tinha de se levantar, de sair daquela condição e daquele estado. Portanto, quando nós falamos em se levantar e sair daquela condição e daquele estado, nós estamos falando de uma mulher que se entregou totalmente. A Naim dela tomou tudo, a Naim dela roubou tudo, a Naim dela destruiu tudo, a Naim dela aniquilou todas as suas esperanças. E eu faço uma pergunta para você que está comigo aqui essa noite: será que você também não se sente numa Naim? Aquela Naim onde você sente que roubou suas esperanças,
Você não casou para se divorciar. Mas aí está você hoje, sentindo que a sua Naim roubou o seu casamento, levou o seu marido embora. A sua Naim pegou o seu marido e entregou nos braços de outra mulher. A sua Naim pegou a sua esposa e entregou nos braços de um outro homem. A sua Naim roubou a possibilidade de ser feliz no casamento. A sua Naim roubou o seu filho. O seu filho não está morto, você não o sepultou, mas é como se estivesse, porque ele já não liga mais para você, vocês já não conversam mais, vocês já não trocam mais ideias, porque vocês se afastaram. O seu filho, a sua filha, sua mãe, seu pai, vocês se afastaram, porque a Naim roubou, semeou discórdia, raiva, ira, contenda, esterilizou o território mais fértil da sua vida, que era a sua família. Talvez a Naim fracassou sua vida profissional. Você pegou um investimento, você colocou todas as suas expectativas naquele empreendimento e disse: agora vai, aqui está a minha condição de ser bem sucedido, aqui está a minha possibilidade de sucesso. Só que a sua Naim derrubou você, a sua Naim fracassou, a sua Naim trouxe a bancarrota, a sua Naim trouxe uma falência. Quem sabe foi no relacionamento amoroso, onde você se esforçou, se dedicou e não aconteceu. Ou quem sabe as expectativas com a universidade, onde isso não foi alcançado. Ou quem sabe até em relação à igreja, você foi a uma determinada igreja, entrou a uma determinada religiosidade, depositou todas as suas expectativas, só que de repente ela virou Naim. De Jerusalém à Terra Santa, ela, o solo debaixo dos seus pés, se transformou numa Naim, que simplesmente devora todas as coisas. Devora sonhos, expectativas, esperanças. Meu Deus do céu, você foi criado naquela religiosidade, foi criado naquela denominação, foi criado naquela perspectiva religiosa, e parece que aquilo, ao invés de trazer alegria, devorou seus sonhos, devorou sua casa, devorou sua vida, devorou até o seu dinheiro. E de repente aquilo que parecia santo se tornou Naim, uma desgraça constante, contínua, sem expectativas, sem possibilidades. Eu fico pensando quantos de nós não estamos pisando nesse exato momento uma Naim. Moramos em Sertanópolis, talvez trabalhamos em Londrina, talvez tiramos férias para outras regiões do país, mas sempre a Naim nos acompanha, a Naim do fracasso, a Naim da tristeza, a Naim da angústia, a Naim da dor, a Naim do sofrimento, a Naim do rancor, a Naim da ira. Parece que ela acompanha, a gente anda e o território não muda, anda quilômetros e quilômetros, a paisagem se torna plana, montanhosa, talvez nebulosa, fria, calorenta, mas a Naim do coração não muda. Você mudou de emprego, mudou de casamento, mudou de igreja, mudou até de cidade, mas a Naim continua devorando a sua alma. Pode ser que a sua Naim tenha esses dois princípios. É o lugar do desprezo, do abandono, onde você se sente totalmente rejeitada e rejeitado, onde ninguém se importa com você, onde ninguém te vê. Eu te digo essa noite, Deus se importa com a sua Naim. Ele te vê nesse lugar e Ele te enxerga naquele lugar. Segundo, pode ser que a sua Naim é a terra da desgraça, da desesperança, da angústia e de plantar e não colher. Plantar sonhos e colher decepções. Bom, se for esse segundo caso, aí eu tenho uma outra palavra para você. Eu tenho uma palavra para você que Jesus, ele entra na Naim, ele entra acompanhado de uma multidão, chamando você para deixar aquele território espiritual e vir participar de uma outra plataforma onde Jesus está. Porque não sei se você percebeu, nesse texto nós vamos encontrar duas multidões. Não tem uma multidão. Lucas é médico, pessoal. Nós lemos o Evangelho de Lucas. E como todo médico, ele é detalhista, é minucioso, ele se atém às nuances do que está acontecendo. E o Lucas registra no seu Evangelho, ele diz assim: havia duas multidões. Primeira, a multidão de Jesus, que entrava dizendo: rei, 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 Jesus é o nosso rei, 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 Jesus é o nosso rei. E quando entrava cantando, cantarolando, batendo palmas, conversando, celebrando a vida, porque afinal de contas, eles estavam com Jesus.
Há poucos capítulos eles tinham comido um pão multiplicado juntamente com peixe. Eles viram coxos andarem, eles viram mortos ressuscitarem, eles viram cegos enxergarem. Eles estavam ao lado do mestre, e estar ao lado do mestre é sinal de alegria, é sinal de possibilidade, de esperanças. É que mesmo que vivendo tragédias e dissabores, eles estavam na presença de Jesus e na multidão que acompanhava Jesus. Agora o texto fala da segunda multidão. Pode ver aí na sua Bíblia. A segunda multidão, ela sai de Naim. Uma multidão entra em Naim, e a outra multidão está tentando sair de Naim, tentando superar as suas dores e seu sofrimento. E essa outra multidão não tem grito, a não ser o das carpideiras, que jogavam poeira para cima, cinza sobre as cabeças, e gritavam enlouquecidamente para manifestar a tortura e a dor da morte. Nessa multidão nós não escutamos o júbilo, nós não escutamos a alegria, nós escutamos o som da marcha fúnebre, nós escutamos o som que vem acompanhado de um enterro, o som do choro, das lágrimas, da angústia, do desespero. E eu preciso fazer uma pergunta para você aqui essa noite. Quando você entrou nessa igreja, quando você deixou a sua casa e você veio a esse lugar e sentou nessa cadeira, qual multidão que você acompanhava quando você entrou aqui essa noite? Qual multidão que você acompanhava quando você chegou aqui essa noite? Você veio carregando um defunto, um cadáver? Você veio carregando ainda um funeral no seu coração? Você veio aqui dizendo das dores, das angústias, das lamentações que frequentam a sua vida? Ou você veio na multidão de Jesus, que não está livre de sofrimento nem de angústia, mas que tem a possibilidade de jubilar, de se alegrar, porque o mestre está presente. E se o mestre está presente, não vai faltar pão. Se o mestre está presente, não vai faltar milagre. Se o mestre está presente, não vai faltar paz. Qual multidão você veio, meu irmão? Qual é a multidão que você chegou aqui, minha irmã? Você chegou aqui ao som do funeral? Ou você chegou aqui ao som da harpa, da lira, dos instrumentos de cântico? Qual é a multidão que você tem frequentado? É a multidão que chora, que lamenta, que resmunga e que reclama? Ou você é a multidão que celebra, que vive, que se alegra e jubila? Qual é a multidão que você tem vivido? No seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida religiosa? Qual desses dois lados você está? Porque Lucas é muito claro. Ou você está com Jesus jubilando, ou você está sem Jesus num funeral. Pode estar tudo bem em casa, pode ter dinheiro na poupança, pode ter patrimônio e propriedades, mas se você está sem Jesus, você está em marcha fúnebre. Permita-lhe dizer isso mais uma vez. Os filhos estão bem na escola, o casamento vai tudo bem, a empresa está em pleno movimento apesar da crise, parece que tudo está soprando favorável, mas se você não está do lado de Jesus, ainda assim você está andando em marcha fúnebre, porque o seu caminho sem Jesus é um constante caminhar de morte, em rumo e direção ao inferno. Agora, quem está com Jesus pode estar sofrendo com o desespero, pode estar sofrendo com o desprezo, pode estar sofrendo com uma separação, com uma demissão, pode estar sofrendo com uma enfermidade que tocou seus ossos, que tocou seu organismo e seus órgãos, pode estar sofrendo com uma reprovação, pode estar sofrendo com uma humilhação ou com um vexame. Se está na multidão de Jesus, ainda que o entorno seja de morte, o caminho é de vida, o caminho é de alegria, o caminho é de paz, porque o texto diz: quem não está com Jesus está no funeral, quem está com Jesus está celebrando. Em qual multidão você se encontra, minha querida? Em qual multidão você veio e entrou a esse templo essa noite, meu irmão? Essa é a pergunta que o Espírito Santo me pede para fazer a você, e você precisa responder imediatamente, porque se você está na multidão com Jesus, as lutas vêm, mas a celebração permanece. E se você está na multidão sem Jesus, pode vir até o sucesso, pode vir até a realização, mas a tristeza ainda continua fazendo parte da alma, e ainda apertando e sufocando o coração. Pode ter certeza disso. Agora, a sua Naim é um lugar, né, de discrepância. O Jesus entra na Naim para trazer alegria. Eu fico imaginando isso aqui, irmãos. Porque o texto diz que Jesus entrou em Naim, e quando ele viu aquela mulher, ele viu aquela mulher. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo isso. Quando Jesus ele entra em Naim, ele vê a mulher. Ele vê o sofrimento.
Como é importante a gente saber que a gente tem um Deus que vê. Ele não te desamparou. Ele não virou as costas para você. Ele não fechou os olhos diante da sua angústia. Ele não tampou os seus ouvidos diante do seu clamor. Você tem um Deus que te vê. Ele te enxerga. Ele viu hoje quando você chorou, enquanto todo mundo estava lá fora na varanda celebrando, e você fechou a porta do banheiro, entrou naquele lugar, colocou a mão na cabeça e disse: o que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu não tenho alegria? Ele viu quando isso aconteceu essa tarde. Ele viu a última semana quando você estava em viagem, estava com o seu carro sozinho, com seus pensamentos, aquela dor, aquela angústia, e você disse: será que não tem ninguém para me ajudar? E o Senhor me traz aqui essa noite para dizer: Ele estava ao seu lado no seu carro dizendo: eu estou aqui, e só você não percebeu, porque Ele te vê, Ele te enxerga. Essa semana com aquela pasta embaixo do braço, andando pelas ruas de Sertanópolis, dizendo: será que alguém vai ver meu currículo? Será que alguém vai enxergar a minha capacidade profissional? O Senhor diz para você: mesmo que eles não te vejam, eu te vejo, eu te enxergo, eu sei quem você é, e você está na palma da minha mão. É Deus que controla a nossa vida. Só que Ele não tira a gente de Naim. Ele faz a nossa Naim ter um outro brilho. Ele faz a nossa Naim ser restaurada. Aquela mulher saindo de Naim com o funeral, Jesus vê a mulher para o funeral, fala: não, eu enxergo, eu sei quem você é, eu sei a sua dor, e você vai ficar aqui em Naim, você não vai sair. Você não precisa fugir de Sertanópolis para ser feliz. Você não precisa fugir das dívidas para ser feliz. Você não precisa fugir do casamento para encontrar felicidade. Você não precisa fugir da sua Naim para você encontrar paz. Pode vir paz na sua Naim. A sua Naim roubou o que melhor tinha em você, mas quando Jesus entra, Ele restaura até a Naim. Ele restaura até o lugar de sofrimento, até aquele lugar que você disse: que lugar amaldiçoado. Deus encontra você e te leva de volta e te deixa lá dizendo: agora vê o que eu sou capaz de fazer nesse lugar. Vê o que eu sou capaz de fazer no lugar do seu vexame, da sua angústia, da sua tortura emocional. Olha o que eu sou capaz de fazer. Jesus fala: mulher, para aí, para o funeral. Para o funeral, porque a Bíblia diz que Deus vê, e quando Deus vê, Ele dá um para, Ele dá um stop, Ele dá um chega, Ele para com o funeral. Como eu gosto de ouvir essa palavra, porque, irmãos, não são poucas as vezes que parece que a gente carrega o nosso próprio caixão. Não são poucas as vezes que a gente experimenta a dor de carregar um cadáver de sonhos, de alegrias, de esperanças, que agora se foi e se acabou. Mas eu gosto muito quando eu ouço essa palavra que Jesus manda parar o funeral. Manda parar o som dessa música triste. Manda parar a marcha fúnebre. Eu acho lindo isso. Porque imagina só, todo mundo com uma situação determinada, o cadáver dentro do caixão, e a música soando, e a música triste soando, a música do funeral, do velório acontecendo, e Jesus fala: para. E quando Jesus fala para parar o funeral, eu me lembro daquele texto de Isaías 43:13 que diz assim: agindo Deus, vou perguntar de novo, agindo Deus, quem impedirá? Mas já está morto Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Mas já fechou Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Mas já acabou Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Mas já passou a minha idade, Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Mas ela não liga mais para mim, Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Mas ele se afundou nas drogas. Agindo Deus, quem impedirá? Mas eu não tenho esperanças. Agindo Deus, quem impedirá? Mas eu não tenho futuro. Agindo Deus, quem impedirá? Mas já fecharam a oportunidade. Agindo Deus, quem impedirá? A porta está trancada. Agindo Deus, quem impedirá? Ele tem poder para parar o funeral. Ele tem poder para acabar com essa música triste na sua vida. Ele tem poder para dizer: chega, acabou. Sou eu que estou dizendo. E coloca a mão no esquife, no caixão. Irmãos, mais uma atitude de Jesus que me surpreende. Você sabe que existe no judaísmo um negócio chamado lei de pureza ritual. O que é a lei de pureza ritual? Qualquer pessoa que tocar algo imundo, ela fica impura junto com aquela coisa. Tocar um morto era se tornar impuro. E olha o que Jesus faz. Aqueles que estavam carregando o caixão já se tornaram impuros, estavam decididamente impuros por causa da situação com aquela mulher. Mas Jesus não precisa tocar o caixão. Ele pode de longe dizer: para aí.
menino, levanta e anda. Ele poderia fazer isso, mas ele vai e toca. A Bíblia diz que ele toca. Por que Lucas registra isso? Porque Lucas quer mostrar um Deus que é solidário. Não é um Deus que é distante. Não é um Deus que está num trono com uma vara na mão, querendo castigar aqueles que caem em pecado. Jesus é aquele que vai até o tanque de Betesda, pisa em Samaria, entra em Naim e chega na sua vida. Você se acha indigna, não se acha? Quando você ora, você fala: Deus nem ouve minha oração de tão indigna que eu sou. E Jesus diz para você: eu te toco inclusive, eu não só te olho, eu não te vejo, eu toco em você. Você também não se acha indigno de orar a Deus, diante de tantas coisas que você já fez, experimentou e viveu? E Jesus diz para você: não, eu não só te vejo, eu te toco. Se é para se tornar impuro contigo e para você sentir o meu amor, não tem problema, eu toco, eu me torno como você. Porque aliás, a história de Jesus na terra é o Deus que deixa o céu e pisa na terra, o Deus que troca a eternidade pelo calendário, o Deus que troca a poeira estelar pela poeira da terra, o Deus que troca o brilho e o som do universo pelo sol e o som da terra. É isso. Esse Deus que trocou o universo e a sua glória para pisar na terra e mostrar que você tem valor, que você é importante para Ele. Então por que você entrou aqui essa noite dizendo: Deus não vê, Deus não me vê, Deus não me enxerga, Deus não sabe quem eu sou? Não apenas Ele sabe, mas Ele também te toca. Ele toca a sua vida, Ele toca os lugares impuros, Ele toca aqueles lugares pecaminosos, Ele toca aqueles lugares de desgraça, de dor e de sofrimento. Eu tenho certeza que essa noite você está entendendo que você tem um Deus que não está distante de você. Não é um Deus que lida com você igual o médico do SUS, que faz uma avaliação e diagnóstico a metros de distância. Ele chega, Ele toca, e além de tocar, você tem um Deus que não apenas toca do lado de fora, mas um Deus que mora do lado de dentro, para tocar você de dentro para fora, que é onde realmente as circunstâncias e a vida ela é transformada. Irmãos e irmãs, quando Jesus toca o esquife, Ele para o funeral. E eu tenho certeza que essa noite, se você permitir que Ele te toque, se você permitir que Ele toque o esquife, você não vai mais ouvir a música fúnebre, você não vai ouvir mais a marcha do enterro, você não vai ver mais aquele cadáver que está tirando o seu sono e sua paz. Mas você tem que permitir que Jesus toque a sua vida. Você tem que permitir que Ele toque. Imagine só, toda aquela multidão em volta do caixão, e Jesus tenta encontrar caminho e vai tocar o caixão, e aquela mulher diz: não toca não, Jesus, não toca não, porque esse é o meu filho. No meu filho ninguém toca a não ser a mãe, no meu filho só eu que estou cuidando do meu cadáver. Jesus, não toca. Pergunta para você: será que aquele milagre aconteceria se aquela mulher impede Jesus de tocar o esquife? E é isso que eu digo para vocês. Tem gente que está marchando fúnebre, tem gente que está vivendo o enterro, mas não deixa Jesus tocar. Apresente o seu cadáver, apresente aquilo que está morto, apresente aquilo que dói, apresente aquilo que se acabou, apresente e deixe Ele tocar, porque enquanto Ele não tocar, nada vai ressurgir, não vai ressuscitar. O que é que Jesus precisa tocar essa noite, meu amigo? O que é que Jesus precisa tocar essa noite, minha amiga? Seu marido, seu esposo, sua mulher, seu filho. O que é que Jesus precisa tocar que você não está deixando? Não, isso aqui é o que cuido, isso aqui é meu, eu vou resolver essa semana. Segunda-feira eu vou sentar com ela, vou sentar com ele, vou ligar para aquela pessoa. Segunda-feira eu vou demitir aquela pessoa. Peraí, a minha pergunta para você é: o que é que está morto? E quem é que está tocando quem? Porque se você permitir que Jesus toque aquilo que você não tem condição de lidar, aquilo que você fica segurando e não deixa Ele tratar, a ressurreição não vai acontecer, a restauração não vai acontecer, a libertação não vai acontecer enquanto você ficar protegendo o seu cadáver. Meu irmão, minha irmã, entregue, deixe-o tocar, deixe-o levantar, deixe-o restaurar e deixe-o, acima de tudo, devolver para você. O texto diz que Jesus devolveu o filho para a mulher. É isso que eu vejo. Eu vejo um Deus que restitui, eu vejo um Deus que pega o milagre e devolve para aqueles que perderam. O milagre não é para que a gente possa se envaidecer, o milagre é para que a gente possa glorificar, porque o texto diz que quando a multidão viu o menino se levantar, a multidão glorificou quem? A Deus.
Ninguém ficou lá tocando o menino e falando: uau, você está falando, uau, você está conversando. Não, a multidão começou a glorificar a Deus, porque esse é o milagre. O milagre não aponta para mim, o milagre não aponta para a igreja, o milagre não aponta para o homem, o milagre aponta para Deus. E se a gente quiser um milagre para nós, se a gente quiser um milagre para nos orgulhar e nos envaidecer, ele não vai chegar, ele não vai te alcançar, porque o milagre só acontece quando é para Ele, para a glória dEle e para o louvor dEle. E eu queria te perguntar essa noite: você vai deixá-lo tocar no seu cadáver? Você vai deixá-lo parar o seu funeral? Ou você vai continuar insistindo em sair de Naim? Eu vou sair de Naim, pastor, eu preciso sair dessa Naim que ela vai consumir tudo. Eu digo para você: não saia. Não saia, deixe o mestre tocar o seu funeral e deixe-o devolver a alegria à sua Naim novamente. Eu imagino aquela mulher chegando na porta de Naim com o filho morto e daqui a pouco voltando para sua casa com o filho vivo. É isso. Você não precisa sair daquele lugar que você tem medo ou vergonha. Você não precisa ir embora e fugir das pessoas. Você pode voltar com o seu milagre lá e mostrar que seu Deus é grande. Você pode voltar para aquele lugar e mostrar que o seu Deus é vencedor. Você não precisa fugir mais. Volte e mostre que Deus é poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero orar com você que saiu da sua casa e que não está aqui por um acaso. Irmãos, Deus não me trouxe aqui por um acaso essa noite. Quando eu vinha em viagem para cá, eu dizia: Senhor, eu poderia vir mais tranquilo, poderia vir no ônibus, poderia vir dormindo e descansando, mas eu sei que essa noite tem algo que o Senhor quer fazer naquele lugar. Por isso, Deus, não deixe com que a palavra seja lançada aquelas paredes, ou aquela palavra seja ressoada e não caia em corações que precisam. Eu quero falar com você essa noite, que veio na multidão do enterro, que não entrou na multidão de Jesus. Hoje Deus para o seu enterro, hoje Deus para o seu funeral. Se aproprie disso em nome de Jesus. Segure essa palavra e diga: Senhor, eu tenho certeza que hoje o meu funeral acabou. Eu vou viver do lado da multidão de Jesus, que vive milagres, que experimenta ressurreições e vive a restituição. Por isso eu quero cantar aquela música que diz que nada vai me separar, e nada vai me separar do amor que vem de ti. Que não há tribulações, provações que sejam grandes o suficiente para destruir a minha fé e a minha esperança no Deus que está comigo. Eu quero orar com você essa noite enquanto nós cantamos essa canção. Você que percebeu e sentiu que essa palavra é para você, que você quer que pare de uma vez por todas uma área da sua vida que parece que está morrendo, uma área que parece estar definhando, talvez nem é um cadáver, mas já dá indício que é e que vai ser. Vem aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção. Eu quero orar com você que entendeu que Deus quer parar o funeral, quer parar a música fúnebre e quer te dar alegria, celebração, júbilo, e você sair daqui essa noite na multidão que se alegra com Jesus, não na multidão que se entristece com enterro. Deus quer te levar para a multidão que se alegra com Jesus, não a multidão que se entristece com enterro. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Vamos cantar. Pode vir mais para frente, irmãos. Vem mais perto do altar para a gente orar junto. Vem aqui, por favor. Que venha afastado que eu tenho encontrado em ti, da vida abundante que tu conquistaste pra mim.
te buscar, eu quero mais de ti. Nada vai te impedir, minha irmã. Nada vai te impedir, meu irmão, a não ser você mesmo de não permitir Jesus tocar essa área. A não ser você mesmo que está no seu lugar e ainda está segurando aquilo que você diz: não, eu vou resolver, falta só um pouquinho, eu vou conseguir. Eu preciso te dizer: não, não vai. Sem Jesus o funeral vai continuar. Sem Jesus o enterro vai acontecer. Sem Jesus ainda o caixão vai prosseguir. Mas com Jesus a restituição acontece, a restauração vem. Com Jesus a transformação é sempre certa. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu estou com meus irmãos e com as minhas irmãs aqui, Senhor. Oh Deus, nós estamos ouvindo o som da marcha fúnebre, Deus, e nós não queremos ouvir mais esse som na nossa vida. Nós decidimos essa noite, ó Pai, dizer: vem, Senhor, para esse funeral. Dá um basta nisso tudo. Dá um basta nessa dor. Dá um basta nesse enterro. Dá um basta nessas lágrimas. Dá um basta nessa angústia que não acaba, Senhor. Oh Deus, nós estamos vendo algumas áreas caminhando para a morte. Deus, eu quero orar também por esta comunidade, por essa igreja, Senhor Jesus, para que nós nunca caminhemos para a definhação espiritual, para que a gente nunca caminhe em direção a um funeral religioso, mas que a gente seja a multidão da alegria, da celebração, da vitória, da paz, da esperança, do júbilo, Senhor. Mas também, Deus, que as pessoas que aqui entrarem não encontrem um pastor, não encontrem uma igreja, encontrem aquele que pode ressuscitar mortos, que pode ressuscitar sonhos, que pode ressuscitar esperanças, que pode devolver alegria, que pode trazer de novo as expectativas, que pode restaurar casamentos, que pode trazer paz com filhos, que pode trazer paz conjugal, que pode trazer esperança de um futuro melhor. Deus, este é o teu lugar, é o lugar onde o Senhor para funerais, é o lugar onde o Senhor para enterros. E essa noite, Pai, esse homem, essa mulher, esse jovem que está aqui comigo aqui à frente, está dizendo: o Senhor Jesus, toca o esquife, toca, toca, Senhor, toca, Senhor, toca o esquife, Senhor, toca o esquife, Senhor, toca, Deus, essa noite nesse lugar que está morto, apodrecido, que está desfeito. Toca esse lugar que está aprisionado, que não avança. Oh Deus, quero ter a baixere cori madacere. Eu canto só de tua barquele na rabachar. Tu é cantos turibada, rote funda senama, só de quem manda, lua quentero rodacê. O Senhor diz assim: a igreja dele, você está caminhando cada vez mais em direção à morte. Hoje você estava decidido a colocar um fim na sua própria vida, e hoje eu te trouxe a esse lugar. Não foi você que decidiu, eu te trouxe para dizer que o funeral acabou na sua vida. Hoje você olhou para aquele lugar e disse: vou pular daqui. Hoje você olhou para aquele lugar e disse: vou acabar com a minha vida aqui. E o Senhor disse: não, ainda não acabou. Eu tenho poder para parar o seu funeral. Eu tenho poder para acabar com a sua tristeza. Eu tenho poder para transformar a sua tristeza em alegria. Oh Deus, meu irmão, minha irmã, receba isso em nome de Jesus. Acabou a música fúnebre. Acabou, vem para a multidão de Jesus agora, hoje, por favor, faça isso. Faça isso. Venha para a multidão do lado de Jesus para celebrar. Esse é o lugar. Não é a igreja, é a multidão de Jesus, não é a religião, é a multidão de Jesus. Vem para esse lugar. Deus está fazendo algo precioso na sua vida essa noite. Pode chegar, pode vir. Esse é o lugar que o Senhor está fazendo algo. Aleluias, aleluias. Senhor, traz agora o cântico, traz agora a celebração, traz a alegria, traz a paz. E nós vamos, Senhor Jesus, dizer:
que cada dia nós vamos nos achegar mais para te buscar, amado nosso, e vamos, ó Deus, entrar nessa multidão que canta, que celebra, que tem lutas, é verdade, mas que está do lado da provisão diária, do milagre constante e da transformação contínua. Nós estamos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você está do lado da multidão de Jesus, você pode aplaudir. Aleluia. Porque o lado da multidão de Jesus é o lado da celebração. E eu acho que você pode fazer mais forte, porque é ao lado da celebração. Jesus, eu celebro o teu nome essa noite, Pai. Eu celebro o teu nome essa noite, Senhor, porque o Senhor é o Deus da vida, e o Senhor não é o Deus da morte. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor não é o Deus da morte. Aleluia. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar, por favor. Pode se assentar também. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Grave essa palavra que o Senhor disse e trouxe essa revelação. Ele é de vida e não é de morte. Não ponha um fim na sua vida. Ponha vida na sua vida através de Jesus essa noite. Em nome de Jesus. Vou convidar o pastor João que vem aqui à frente comigo, por favor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: comam dele todos, esse é o meu pão que é dado, e comam dele para fazer isso em memória de mim. Da mesma maneira, Jesus Cristo tomou o cálice e distribuiu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o cálice na nova aliança do meu sangue. Tomai dele todos, porque todas as vezes que vocês comerem do meu pão, do meu corpo, do meu pão, e beberem do meu cálice, vocês vão anunciar a morte e a ressurreição. Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Ele deixou o túmulo vazio para mostrar que Ele ainda remove pedras, Ele ainda continua trazendo vida ao seu povo e aos seus filhos. Você hoje que vai participar da mesa, você que é membro da Igreja Presbiteriana Independente, você que é batizado e professa sua fé em Jesus Cristo como Senhor, você é convidado a participar da mesa. Você que tem seu filho batizado na nossa comunidade, também pode pegar o pão e o cálice e vir com ele à frente para participar dessa celebração. Eu quero que você que é de outra igreja evangélica e está em comunhão com Deus, com a sua igreja, com Jesus Cristo, venha participar da mesa conosco também. E você que tem Jesus como Senhor e Salvador do seu coração, único e suficiente, também é convidado a participar da mesa conosco aqui nesse lugar. O pastor João vai fazer uma oração e nós vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela prova do teu amor imenso para conosco, em fazer a doação do teu Filho, para que ele morresse na cruz do Calvário, como sacrifício vivo, para que nós pudéssemos viver através desse sacrifício. Nós te bendizemos, Senhor, nós te engrandecemos, porque o Senhor nos tirou das trevas da morte, para nos trazer ao caminho da luz e da alegria ao teu lado. Nós te bendizemos por estes alimentos, ó Deus, e rogamos que teu Santo Espírito esteja abençoando este momento, esteja abençoando esses elementos da ceia e nos dê uma renovação espiritual, para que a cada dia nós tenhamos a alegria de exaltá-lo e bendizê-lo na nossa caminhada cristã, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queria convidar os presbíteros da igreja que viessem aqui nos ajudar na distribuição dos elementos, e nós vamos fazer da seguinte forma: você vai vir pelos corredores, vai vir acompanhado do seu filho, se seu filho for batizado, vai tomar aqui o pão e o cálice aqui à frente mesmo e voltar e se assentar no seu lugar enquanto nós ouvimos essa canção. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, yeah. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos colocar em pé, vamos encerrar a nossa celebração essa noite. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela sua presença. E você que está hoje pela primeira vez conosco, lembre-se de que você tem um presente na saída do nosso templo. Mas eu queria encerrar aqui fazendo só mais uma consideração. O Senhor me mostrava, enquanto eu orava, mostrava uma pessoa que eu não sei se se trata da mesma pessoa ou se é de outra pessoa diferente, algo meio ainda um pouco confuso na minha mente, mas eu vi uma pessoa numa pinguela, numa ponte, e pensando assim, por que eu não pulo daqui?
E depois o Senhor me mostrava também uma pessoa na frente do banheiro com algumas coisas de remédio na frente. E dizendo, por que será que eu não tomo tudo isso de uma vez e acabo com isso? Eu queria que você essa noite ouvisse essa mensagem de esperança para a sua vida, em nome de Jesus. Seja você quem for, se você quiser ajuda, se você quiser apoio, amparo, você tem essa comunidade para te abraçar, você tem um Deus de amor para estar ao seu lado. E procure-nos para que a gente possa orar com você, te acompanhar, porque a sua vida só está começando, não está acabando, em nome de Jesus. Amém? Recebam a bênção, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações eternas do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu